Olá, chicos! Que tal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O canal feito para você aprender inglês e espanhol sem sair de casa. E a nossa dica de hoje é de espanhol. Para você que é amante do espanhol, que já está estudando, que já sabe falar aquelas primeiras palavrinhas, você está no canal certo. Convida outras pessoas, compartilha este vídeo com os amigos. Não esquece também de nos ajudar dando aquele super like para o YouTube passar para outras pessoas, tá bom? Hoje nós vamos para aquelas dicas, né? Para aquelas pessoas que estão com medo de dar as primeiras palavrinhas em espanhol. E aí nós vamos desenrolar aqui muitas palavras, muitas frases, que quando a gente encontra uma pessoa, a gente precisa falar, precisa conhecer, não é? Por exemplo, se eu conheço alguém e quero conversar, né, dar aquelas primeiras palavrinhas, ou até se eu já conheço e quero conversar sobre outras coisas, eu vou começar a falar mais ou menos assim: Olá, que tal? Não é? Oi, como vai? E a pessoa vai responder: Bien, gracias. E tu? Então tu pode responder: Estou bien, também, ok? Então aí você já vai começando, né, aquela conversinha em espanhol e você vai vendo que você já sabe algumas coisas. E aí você pode falar o seu nome. Por exemplo, meu nome é Valesca, mas você pode perguntar o nome da pessoa também dizendo: Como é tu nome? Ou então, como te llamas? E aí a pessoa vai interagindo contigo. E aí para falar a idade, por exemplo, quantos anos tiene? Para falar a tua, tenho 36 anos, ok? Agora, se você quer perguntar a localização da pessoa, aonde a pessoa vive, e aonde você vive também, você quer falar, então você pode perguntar: De onde eres? E para responder, você pode falar: Eu vivo em Guarabira, eu vivo em Pernambuco, eu vivo em qualquer lugar que você viver, ok? E aí também você pode interagir, né, contando suas características físicas ou características de personalidade, né? Você pode falar o que é que você é. Por exemplo, vou falar sobre a minha pessoa, eu vou dar um exemplo para que vocês também vá vendo aí como é que vocês têm as características de vocês. Por exemplo, eu sou rubia, tenho la piel clara, los ojos marrones, né? Sou um pouco gordita e um pouco barra. Não são as minhas características físicas. E de personalidade, sou uma chica habladora, sensible, muito amable e também sou muito saudável. Aí você vai perguntando também quais são as características tuas, né? Vai falando com a pessoa. Então, aí depois você pode falar sobre a sua família. Por exemplo, minha família não é muito grande, pero é muito estupenda. E aí você começa a falar dos seus pais, né? Vai interagindo para que você vá praticando o seu espanhol. Por exemplo, vou falar sobre o meu pai, tá? Mi padre se llama Valdés, ele tiene 70 años, ele tiene bigote, leva gafas, es un poco mal delgado. Ahora yo voy a hablar un poco sobre mi madre. Mi madre tiene la piel clara, tiene el pelo corto, es un poco gordita e também é um pouco barra. Então, aí vocês já vão falando sobre o pai, sobre a mãe, né? E se vocês quiserem falar, se tem irmãos, por exemplo, se eu for falar, eu vou falar: eu não tenho irmãos, eu sou uma hija única. Pero se você tiver irmãos, você já vai falando, né? Eu tenho irmãos, tenho 4 ou 5 irmãos. Cada um vai falando como é a sua família, tá bom? E aí, eu tenho filhos, né? Se você tem também, a gente pode falar: eu tenho um hijo, ele tem 6 anos. Se você tiver mais de um filho, também você pode falar. Se você não tem filho, você fala: eu não tenho hijo. Então aí você já vai interagindo e aí vai rolando outras conversas. E se a pessoa que está falando espanhol for falando muito rápido, aí você pode perguntar: habla um pouco despacio? Por favor, habla um pouco despacio. As pessoas que são nativas, elas entendem que você está ainda no processo de entender, né? Ainda está estudando. Então, com certeza, eles irão falar mais devagar. É só você pedir, tá certo? E aí também você pode falar onde você mora, o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas. Por exemplo, vou dizer uma coisa que eu gosto de comer. Me gusta comer muito tostadas com leite e café.
Aí você vai falando o que você gosta, o que você gosta de comer de sobremesa, por exemplo. Vou falar o que eu gosto de comer de sobremesa. Me gusta mucho comer helados, tomar helados, né? Tomar helados de fresa, sorvete de morango. E aí você vai. Quando pensar que não, você já vai estar falando muita coisa em espanhol. E aí você já vai ver que você já pode alavancar para o nível intermediário. Então não deixa de estudar espanhol, não deixa de tirar um momentinho do seu dia para que você estude. Todo o tempo que você tiver para estudo será um tempo perfeito, será um momento grandioso para que você leve para toda a sua vida. E eu vou dizer uma coisa a vocês: conhecimento nunca é demais. E o conhecimento que você tem, ninguém pode tirar de você. Então estuda, pesquisa, fica com a gente aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de nos ajudar dando o like. Besitos, besitos e adiós, muchachos!